Oi? Você ouviu o que eu disse? Pode repetir, por favor. Perguntei se as pessoas, eu vou poder vê-las aqui, porque eu estou vendo a tela de um WhatsApp aberta na minha frente. Eu acho que é o seu. Ah. Então, vou iniciar, tá? Para quem já está aqui, para quem não me conhece, eu me chamo Isabelle, né? Eu também tenho família em Penedo. Eu acredito que conheço até o Firmino, assim, de vista, da época que eu jogava bola, que eu era do Nossa Senhora de Fátima. Passei a ser do diocesano, né? Então, estudei por aí também. E, assim, estou aqui, é uma honra, sabe? Assim, poder compartilhar esse momento e poder contar um pouco da história, né? Das dificuldades que eu passei, que eu venho passando, porque a gente sabe que nunca vai deixar de ter, né? E, assim, eu me formei em 2016, né? Eu já tenho já uns 4 anos aí de formação, caminhando um pouquinho para o próximo ano, que é o 5º ano, né? Mas próximo aos 4 anos. E a psicologia, ela não era uma única opção na minha vida, né? Na verdade. Eu pensava também em ser professora. Sonhava em ser professora. Eu achava uma profissão maravilhosa, né? E na minha família, tem muitos professores, na verdade. Minhas tias, a maioria são professoras, né, por parte de pai. Quando eu pensava em vestibular, eu já pensava que seria uma primeira opção, né? Pedagogia, seria uma opção. Só que aí, antes disso, né, eu, como todo adolescente, eu tinha as minhas dificuldades também, né? Emocionais, na família, né? E assim, tudo isso a gente sabe que repercute em tudo que a gente vai decidir, né? Na nossa vida. E o quanto que o nosso emocional está diretamente ligado em tudo aquilo que a gente faz. Então, eu sempre fui muito estudiosa, sempre participei de tudo na escola, gostava muito de praticar esportes, então isso ajudava muito também a diminuir a ansiedade, né? Porque eu sempre fui uma jovem, uma adolescente muito ansiosa. Hoje nem tanto, hoje está tudo bem, né? Hoje está tudo bem comigo. Mas foi uma fase assim de muitos questionamentos, de muitas dificuldades. Eu era uma adolescente em que chorava muito por besteira, eu não sabia lidar com as minhas emoções, eu não sabia lidar com as pessoas, né, que é uma das dificuldades que normalmente a gente encontra nessa fase. Tem pessoas que chegam na fase adulta e ainda continuam com as dificuldades, a gente sabe disso, né? Então, assim que eu terminei meu ensino médio, eu ficava pensando em ganhar dinheiro, em fazer algo que eu pudesse ter dinheiro, né? Ter um rendimento, ter como sobreviver para não dar trabalho aos meus pais. Pensava dessa forma. E aí eu ainda cheguei a vir para Maceió com 18 anos, só que eu não me adaptei a Maceió nessa época. Morar na casa de tia, depender, tipo, ter que fazer coisas que eu não fazia em casa, que eu era uma preguiçosa em casa. Então, essa mudança de lugar me trouxe muito sofrimento, né? Então, aí eu resolvi, fiz o cursinho, e aí ainda não estava. Porque, assim, isso antes disso, eu tinha tentado a tão sonhada FAO, federal, né? Todo mundo diz que para conhecer alguém, você tem que passar na federal. Passar na federal, né, não serve. Você não vai ser um bom profissional. Então, aí eu fiz o PSS na época, eu fiz logo geral, que eu não fiz por ano, né? E não passei. E nisso, minha rotina de estudo era de manhã, de tarde e de noite. Eu ia para a escola, ia para o cursinho, e à noite eu ainda estudava. Então, para mim, foi uma frustração muito grande não ter passado. E era uma das opções, era a pedagogia, como eu disse, e a psicologia era também um pensamentozinho que eu tinha. É porque muita gente dizia, você sabe lidar com pessoas, olha, me achando uma merda, né? Você sabe lidar com pessoas, você sabe dar conselho, todo mundo lhe procura, aquela coisa toda, né? Mas só eu sabia o que é que eu passava dentro de mim. Então, aí eu decidi, de fato, então, tentar o vestibular, não passei, aí veio todo o sofrimento. Eu comecei a me sentir um nada, eu achava que eu não era capaz o suficiente, então veio todos os sofrimentos, né? E aí, quando foi em seguida que eu passei, eu acho que um mês no cursinho, voltei para Penedo, para casa dos meus pais,
né? Então, investi no curso, investi no local que eu fui morar, peguei minhas roupas no carnaval, digo, voltei, mãe, estou voltando para casa. Então, eram muitas emoções que tomavam conta de mim, né? E aí, depois disso, para não me chamarem de vagabunda, né? Para não dizer que eu não faço nada da vida, eu vou fazer curso sem medo, né? Para dizer que eu estou estudando, mas nem é o que eu queria. Aí, fiz técnico de enfermagem em 2009. Me formei em 2018 no ensino médio, já fiquei nesses conflitos em 2019, então entrei, né, naquele curso da Ramon Marinho. Conheci muitas pessoas. Nesse mesmo período, foi o meu primeiro emprego, né? Não era sonhado pelos pais, né? Porque os pais sonham de emprego de médico, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Que já vem aquelas pressões dos pais. E aí fui trabalhar em loja de comércio. Né? Antigamente era Imperial o nome, que era de calçados. Agora acho que mudou o nome. E aí trabalhei lá, horrível a experiência. Trabalhar e estudar à noite. Eu me sentia realmente, eu digo, não, acho que eu não faço parte desse mundo, não. Porque todo mundo aguenta e eu não. Aí pronto, aí começou as cobranças e eu pensando sempre na cobrança de ter que estudar. Eu tinha que estudar para ser alguém melhor, eu tinha que estudar para conseguir uma coisa melhor. E então eu não conseguia ver outro caminho a não ser estudar. E aí fiz o curso todo do técnico de enfermagem, eu não desisti, mesmo querendo desistir, né? Foi uma das coisas que minha mãe pegou no meu pé, eu até agradeço por ter concluído, porque eu tinha muito essa dificuldade de iniciar uma coisa e terminar. Né? Então, eu acredito que muita gente sofre com isso, né? Que é a ansiedade e tantas outras coisas que trazem esse sofrimento. E aí eu fiz os estágios, me identifiquei muito com o cuidado com o outro, mas eu senti que ainda não era aquilo. Não era o cuidado físico, não era o de pegar, era um cuidado mais subjetivo. E eu não entendia que isso a psicologia ia me dar, né? Ia trazer para mim. Então, terminei o meu curso em 2011, o de técnico de enfermagem, e vim certa que eu vinha morar em Maceió de novo, só que dessa vez por decisão minha, por escolha minha, não por uma imposição social, porque às vezes a imposição social ela é muito forte e a gente acaba seguindo o que as outras pessoas querem que a gente faça. E aí eu disse, pai, eu quero fazer vestibular. Eu não passei na UFAL e eu não quero esperar por mais um vestibular. O senhor poderia pagar a minha faculdade? E aí ele disse, vamos, eu vou pagar. E aí tenho família aqui em Maceió, então a princípio fiz o vestibular. Isso em 2011 também, né? No mesmo ano que eu terminei, eu já fui engatando no vestibular. Fiz o vestibular, passei no SESMAC, né? Muita gente conhece o SESMAC. E assim, eu acredito muito que não é a faculdade que vai lhe dar o retorno, é você que tem que buscar o que você realmente quer ser e realizar na sua vida. Então, a faculdade ela não vai lhe dar todas as ferramentas. Você vai descobrindo conforme você for fazendo. Então, entrei em 2011, no segundo semestre de 2011, na psicologia. E aí iniciou, né, toda aquela sede de conhecer as coisas. Para mim era uma realidade completamente diferente, eu não sabia nem o que era um psicólogo. Até porque até hoje ainda existe o preconceito de achar que só vai para o psicólogo quem tem, né, algum problema mental, quem é doido, ou psiquiatra também. E aí minha família tem isso também, né? A visão é, ixi, em psicologia não dá dinheiro, não. Como muitas outras profissões a gente escuta, né? Acho que vocês que são professores sabem muito bem disso e a gente escuta. Ah, não dá dinheiro, não. Nem vá. Aí digo, mas assim, eu sempre fui teimosa, né? Mesmo com meus conflitos emocionais, eu disse, não, eu vou. Só de falar disso está me trazendo uma excitação, uma energia, uma emoção, assim, porque lembrar disso é muito bom. E poder compartilhar isso com pessoas que vão passar por essa fase também, melhor ainda, né? Então, eu tento sempre ser desse jeito, né? E, assim, uma das coisas que é até interessante eu falar para vocês é que quando eu fazia, sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito brincalhona. E eu era vista como alguém que não levava nada a sério. E tinham comentários das pessoas que me faziam me retrair. Então, teve um comentário que eu ouvi lá no curso técnico que a enfermeira olhou para mim e disse: Você até que é inteligente, mas não leva nada a sério. Você deveria levar as coisas mais a sério. Então, aquilo me fez com que eu me reprimisse, né, nesse período. Mesmo começando a psicologia, eu ainda fiquei com essa sensação de que eu tinha que ser alguém séria, de que eu tinha que ser como as pessoas esperam, para que eu pudesse ser uma boa psicóloga. E eu fiquei com esse conflito: será que eu estou no lugar certo? Eu vou ter que ser uma pessoa que eu não sou?
eu vou ter que estar numa profissão em que eu não vou ser feliz. E aí fiquei nesses conflitos. Isso demorou por anos, né? Durante o período da faculdade, depois de formada, eu ainda tinha uma ideia pré-concebida do outro de que eu tinha que ser como a sociedade prega, né? O psicólogo não pode tomar beber, o psicólogo não pode ter vida social, o psicólogo não pode. É o que as pessoas, a maioria, pensa. Então, o que é que eu fiz? Eu digo, não, eu posso sim. Eu posso ser a doida que todo mundo diz que eu sou, né? Ah, resenha, aquela que o povo chama de doida, né? Vamos resenhar, vamos brincar. Então, eu vou levar para os meus atendimentos aquilo que eu sou. Eu vou respeitar a dor do outro, mas eu vou poder ajudar eles. Por que não? E aí eu fui entendendo que eu não precisava ser outra pessoa. Eu podia ser eu mesma. Então, eu fui descobrindo que a minha vida era isso, que a minha missão de vida era isso. Então, quando eu fui, aí passei a minha graduação, eu tive um problema na minha família, daí de depressão, que é uma situação muito forte na minha família, de depressão. Inclusive, meu pai é uma pessoa que teve depressão, e assim, eu não tenho vergonha de falar disso, eu não sei nem se ele vai se sentir constrangido, mas é algo que eu já expus, até inclusive no curso. Ele já teve uma tentativa de suicídio, então eu acolhi ele, enquanto ele teve esse sofrimento, só que eu não consegui lidar com aquilo naquele momento. Então, eu na graduação passei por isso. E a minha vontade era de desistir de tudo. Vocês acham que a gente também não pensa em desistir, não? Pensa, todo mundo. Então, pensar em desistir, ter momentos de tristeza, ter momentos de oscilação, ele é humanamente normal. Todo mundo tem momentos difíceis. Então, o que é que a gente tem que fazer? Buscar os apoios necessários, buscar as pessoas que podem nos ajudar. Então, nesse período, procurei professores, disse que não estava me sentindo bem, que queria desistir, porque eu estava me responsabilizando pelo que meu pai fez. Porque foi aqui na minha casa que eu moro atualmente. Hoje eu moro em um apartamento, né, que foi comprado para eu vir morar e estudar. Então, foi feito um investimento em mim. E, assim, eu sou muito grata por isso. Eu acredito que os pais de vocês que estão escutando também fazem esse investimento. E tem essa cobrança. Inclusive, até os professores cobram, porque eles também são cobrados, né? Então, existe uma cadeia de cobrança, e a gente sabe que porque o emocional ele não ajuda muito, então a gente acha que todo mundo está cobrando, que só cobra, 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 mas ninguém entende o que a gente sente. Mas não é por aí, é porque realmente faz parte do nosso processo de crescimento. A gente tem que passar por essas circunstâncias e situações, né? Então, continuando a história, eu de fato continuei, não desisti do curso, tive a oportunidade de ir para a Europa, né, por conta de um projeto que eu fiz. Então, eu fiz um intercâmbio, fui ver o mundo lá fora, com medo, com receio, peguei minha mochilinha nas costas e fui embora. Ganhei uma bolsa, mas a bolsa não supria tudo não, viu? Tive ajuda de pessoas. Então, ganhei a passagem, ganhei o seguro. Então, mesmo assim, eu tive períodos de tristeza, mas eu pude ver crescimento. Então, é isso que vocês têm que começar a pensar, né? O que é que cada momento ruim pode trazer de bom para mim? O que é que eu aprendo com cada coisa dessa? Então, a gente não entrou no tema, mas eu posso ir dizendo essas coisas já para vocês irem entendendo qual é realmente a minha proposta de trabalho. Por que, que eu acredito tanto na psicologia e por que eu acredito que as pessoas podem sim melhorar. Se eu pude, se eu superei os meus limites e as minhas dificuldades, por que não vocês não podem passar por isso também, né? Escolhendo aquilo que vocês acreditam. E aí, então, no tão sonhado 2016, eu não me formei com a minha turma, é outro detalhe que trouxe muito sofrimento para mim, porque a minha turma, como eu viajei e retornei uma turma completamente diferente, então eu passei por muitos períodos de mudança. Eu tive que sair de um ambiente que eu conhecia todo mundo, que estava adaptada, e fui para uma turma nova. Eu não conhecia ninguém, eu conhecia de vista, assim. Assim, como eu sempre fui muito extrovertida, então para mim foi fácil, mas eu imagino alguém que seja mais introvertido, como deve ser difícil, né? Então eu fiz, me concluí colegial de mentirinha, vi todo mundo se formar, que me batia um desespero, e eu ainda tinha mais 6 meses para concluir. Só que aí ficou mais leve para mim, porque eu já tinha feito esse projeto, antes de ir para Portugal, eu tinha feito esse projeto, em que eu me dediquei sozinha, que não tinha ninguém, que foi submeter, os professores diziam, não vai dar tempo. Em uma semana eu escrevi o artigo, e eu enviei, submeti, e não é que foi aprovado? E aí eu ganhei uma bolsa desse projeto também, fora o estágio que eu tinha na secretaria, né, que eu também estagiei na Secretaria de Educação. Então eu tive muitas oportunidades porque eu busquei essas oportunidades.
né? Por mais que eu quisesse desistir, ficar parada, porque as oscilações de humor elas interferem, mas eu digo não, eu tenho que ir, tenho que tentar. Senão eu nunca vou crescer, eu vou ficar sempre voltando para Penedo. Será que a minha vida vai ser sempre assim? Qualquer medinho, qualquer coisinha que acontece, eita, eu vou voltar para casa dos meus pais. Onde é que eu ia crescer, né? E aí foi quando eu teve todo esse processo, né? Ainda voltei a estagiar, que me acolheram de volta lá na secretaria, para você ver como eu tinha facilidade de entrar e sair dos lugares, então eu fui muito bem recebida de volta, continuei com o meu estágio, só que chegou um momento que o estágio acabou. Aí veio casamento, casei, minha gente, ainda casei, ainda para concluir a graduação, que você vê como eu sou. Casei e tive que lidar com casamento, com estudo, com estresse, com terminando o curso, com as emoções todas que eu trouxe de lá, que eu deixei lá em Portugal, e aquela história todinha do meu pai que eu contei. E imagina só como não estava na minha cabeça, né? E aí, como eu pensei, tá, último período, eu vou fazer o quê? Não tenho dinheiro, eu vou investir como? Eu vou começar como? E a parte que eu não contei é que eu fazia lanches e levava para a faculdade. Antes de viajar, para ter uma renda, né? Para me ajudar minha passagem, nas minhas roupas, que eu tinha que comprar roupa de frio. Mas essas coisas eu nem gastei, eu ganhei emprestado também. Ganhei não, tive emprestado, que depois tive que devolver, né? E aí, então, eu continuei fazendo os lanches e até hoje eu ainda vendo alguma coisa. Não por sobrevivência, mas porque eu gosto, porque é uma área também que eu gosto muito. Eu até pensei em abrir uma lanchonete, só que não deu muito certo. Talvez o caminho não seja esse, né? E aí a gente tem que criar estratégias. Eu penso muito assim, né? Lógico que nem todo mundo vai fazer como eu, mas eu criei estratégias para sobreviver. Eu criei estratégias para não desistir do meu foco, por mais que eu tivesse vontade. A vontade era, ok, quando eu terminei, me casei, separei, né? Porque tem outro processo de sofrimento aí. Não quis mais, mandei ele voltar para casa, vá-se embora. E aí fiquei sozinha de novo. Só que aí foi por escolha minha. Mas eu não tinha trabalho. Eu estava bem formada, recém-formada, em 2017 já isso. E eu digo, e agora? Tem que pagar 400 e cacetada de conselho para dar entrada, que a gente paga anuidade, não sei se vocês sabem. E dando essa entrada, e eu tinha que começar a entender como eu ia divulgar meu trabalho. Como é que eu ia realmente saber que as pessoas iam conhecer aquilo que eu estava fazendo e se realmente elas iam acreditar em mim, porque é uma carinha nova. Quem olha para mim até hoje ainda tem preconceito. Acho que eu tenho 25 anos, que eu não sei de nada. Mulher, mas tu tem quanto tempo de formado? Será que tu vai entender? Tu vai me ajudar? Mas eu não desisti. Então, eu continuei. E aí, a minha primeira escolha e a minha primeira local que eu pude realmente mostrar quem eu era foi numa ONG. ONG essa que eu faço parte até hoje. E essa ONG, ela trabalha com prevenção e pós-venção ao suicídio. Olha só como a história da gente vai encaminhando a gente para os caminhos, né? Porque eu tive história na família e eu pude ressignificar essa história ajudando outras pessoas. Então, para vocês entenderem, toda escolha que vocês fazem hoje, tudo que vocês realizam, vai encaminhar você para o caminho que você deve seguir. Então, não se desesperem, não fiquem ansiosos, né? Por mais que eu tenha sentido isso, eu estou dizendo por experiência, até para acalmar vocês, né? Porque é um período de mudança, é um período de transformação, tanto fisiológica, né? Porque a gente tem um corpo que está em mudança. Na adolescência, a gente ainda tem um corpo que ainda está sendo conhecido, né? As emoções ainda estão sendo administradas. E aí, então, é escolha, é decisão, e a gente tem uma hora que tem que tomar. Se não tomar, como é que vai saber como é que vai ser, né? E aí, eu comecei, então, a trabalhar na ONG. E o primeiro paciente foi um homem da idade do meu pai, com os problemas do meu pai. Então, a vida me deu mais uma tapa na cara, né? Tome aí, vai trabalhar. Vá não para terapia, porque tem que fazer terapia, o psicólogo, né? E não sei se vocês sabem, mas tem. A gente é obrigatório fazer. E aí, a vida me trouxe uma oportunidade de tratar aquela dor, que eu achava que eu era responsável, né? Então, eu pude ajudar esse homem. Ele desistiu de tentar tirar a vida. Ele começou a trabalhar. Ele já voltou na outra semana
com um aspecto tirou barba, já voltou, né? Então, meu primeiro cliente. O primeiro cliente retratou a minha vida. Mostrou para mim que eu podia ajudar outra pessoa, então que a vida tinha sentido sim. Que eu podia, que eu devia continuar. Então, eu descobri que eu estava no lugar certo. E aí, veio outros pacientes, que no caso foram adolescentes. Então, eu lidei muito diretamente, desde o meu comecinho, com pessoas que se automutilam, né, que se autolesionam, né? Por isso que é até interessante a gente falar disso um pouquinho, quando eu terminar de contar essa parte. Então, nada do que eu vou falar aqui, eu estou falando porque eu acho bonito. Eu estou falando porque eu acredito. Eu estou falando porque eu vivi. E tenho vivido. Então, assim, não é querendo vender o peixe, não é querendo dizer que a psicologia é a melhor, mas quem tiver interesse realmente e acreditar que tem esse desejo dentro de si de que pode entrar na psicologia para ajudar outras pessoas, busquem. E eu tô aqui, né? Eu tô aqui, eu tô aberta para tirar dúvidas, se a gente quiser tirar ou agora ou depois. Quem quiser ir lá no meu Instagram, quem quiser meu número, né? O Fernandes tem meu número, ele pode passar. Então, eu não sou uma pessoa que não divide conhecimento, eu sou uma pessoa que eu sou aberta para tudo. Então, se precisar de outros momentos, eu vou a Penedo, se vocês quiserem. Então, é realmente a troca, a vida é troca, a vida é conhecimento, e vocês precisam entender isso, né? E assim, eu nem conheço vocês, mas já vou falando como se conhecessem, tá? Porque eu sou assim. Então, nesse período, né, eu até comentei com o Fernandes que é o período em que eu tenho aprendido mais, né, nessa pandemia, né, que, na verdade, muitas pessoas estão sofrendo com a pandemia. Eu, até então, nunca tinha tido um consultório próprio, eu ainda não tenho, mas com a ONG, eu comecei a atender uma pessoa, porque me cederam um espaço, uma conhecida através de outra conhecida. Olha só como o conhecimento e como a forma como a gente trata as pessoas atrai também coisas que a gente pode agregar para a nossa vida. Então, é uma cadeia. Se a gente for olhar uma construção a nossa vida, uma transformação constante. E aí ela disse, Isabelle, você não quer não começar a atender? Assim, eu tenho uma filha, e eu também não tenho muita condição de pagar, eu também estou com esse espaço novo agora. Você não quer não atender minha filha? Você viria e usava meu espaço, faria os seus cartões, divulgaria seu nome e atenderia ela, eu lhe pagando R$ 50. Aí eu vou usar o espaço da mulher, eu vou divulgar meu nome e ainda vou ganhar R$ 50 por semana? Oxi, tá bom demais. Oxi, não tá não, menino. Aí eu disse, pois eu vou. Eu digo, com certeza. Nunca tinha, né, pensado nessa possibilidade que isso ia aparecer na minha vida. Então eu fui privilegiada. Talvez outras pessoas dizem, menina, como eu escutei, eu não estudei 5 anos para estar trabalhando de graça para ninguém, não. Por exemplo, na ONG, né? Que na ONG eu atendia gratuitamente, que é um trabalho voluntário. E aí, mas eu não pensava dessa forma. Eu pensava que se eu entrei nessa área, eu tinha uma proposta de vida. Além do financeiro, eu tinha que realmente ser uma pessoa humana de verdade. Não adianta eu dizer que sou psicólogo, que sou psiquiatra, que sou professor, né? A gente também tem um pouquinho de psicologia no professor, né? Por mais que ele tenha as suas questões, ele tem que entender os alunos, ele tem que tentar se aproximar, ter uma linguagem mais próxima, que nem todos conseguem, né? Que é uma dificuldade muitas vezes também. Às vezes porque não compreendem até o que o outro está sentindo, porque hoje a sociedade está em transformação constante. Os estímulos são outros, né? A criação hoje é diferente. As relações são diferentes. Então, essa pandemia está trazendo principalmente isso, né? Também. Então, eu comecei com essa de R$ 50 e comecei a aprender mais, atendendo e aprendendo, e chegava em casa, eu não sabia nem como era que eu ia preencher as fichas direito, porque eu tinha feito o estágio, mas eu não sabia exatamente o que eu tinha que ter arquivado. Então, mesmo a gente tendo escutado, parece que dá um branco, né, quando a gente está na prática. Aí a gente tem que voltar lá, revisitar os conteúdos e tentar ir aprendendo. Então, aí depois atendi outra pessoa por indicação e fiquei lá por um bom período. Eu ganhava 50 dessa e 75 de outra. Então, essa era a minha renda mensal na psicologia. E aí eu pensava, poxa, tanto investimento e eu ainda não estou conseguindo, né, ter um retorno. E antes disso, eu não contei, mas eu tive que financiar a minha faculdade, porque senão eu teria que ter voltado para Penedo.
Porque quando meu pai adoeceu, foi justamente por ter ficado desempregado. E aí eu tinha que voltar, né, para casa. Eu ia fazer o quê? Não ia pagar a faculdade, não ia ter como me manter aqui. Eu disse, não, mas alguma coisa vai poder ser feita. Então eu consegui o FIES em 100%. Até hoje eu ainda estou pagando, tá? Não deixei, não, ainda passa anos a gente pagando, é uma dívida, né? Uma dívida eterna. Parece que não acaba, mas assim, eu estou atuando, estou trabalhando, então isso que é o mais importante, né? A gente entender que uma hora acaba, uma hora essa dívida acaba, mas assim, o importante é você estar sempre fazendo o seu trabalho. E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de ir para outra clínica, né, que eu já tinha trabalhado em RH em 2016, antes de me formar entrei, mas eu sofri assédio nessa empresa, então eu desisti, saí. Eu não contei essa parte, que é tanta informação, às vezes a gente acaba esquecendo. Mas aí, depois dessa foi que eu entrei realmente na clínica, que eu contei aquela parte da ONG. E aí, depois disso, deixa eu lembrar, eu fui para essa clínica, outra clínica, eu era psicóloga e RH ao mesmo tempo. Olha só a responsabilidade. Eu estava era doidinha, viu? Eu dava 30 horas de trabalho lá. Então, Imagina. eu estava atendendo, chegava a dona e batia na porta na hora para falar de RH. Eu olhava para a cara dela e minha filha, um paciente. Eu pensava na pessoa, né? E aí, para administrar também isso, né? E assim, uma pessoa muito difícil de lidar, muito complicado, né? Porque, querendo ou não, uma inconstância muito grande de humor. E geralmente, empresário, ele só quer visar o dinheiro. E eu tentava humanizar. Ai, aquele sonho, idealizava, né? Que eu ia humanizar a empresa e que eu ia conseguir fazer as pessoas se gostarem. Possível, né? A gente sabe que a gente está lidando com pessoas, com fenômenos, né? Que no caso a minha abordagem ela lida com esses fenômenos, lida com o agora, que é a gestalterapia, para quem não sabe. E assim, eu tentei levar o meu olhar clínico para o RH e ao mesmo tempo eu tentava atender. E esse tipo de atendimento era SUS. Então eu me apaixonei pelo SUS. Por mais que muita gente critique, né? Mas eu acredito muito no SUS. E aí eu atendi criança, sem nunca ter atendido uma criança na minha vida. Eu atendi adolescente, eu atendi idoso, eu atendia adulto, então eu atendia de tudo. Mas eu digo, não, nunca fiz, não, mas vamos lá. Vamos ver lá o que é que eu tenho que fazer, porque eu não tinha que estudar. Eu tinha que estudar. Não tinha outro caminho. Então a gente tem que estar sempre voltando e refazendo aquelas coisas que a gente está construindo. Não tem como ser de outra forma. E aí chegou um autista para mim. Meu Deus. O que é um autista mesmo? Deu um branco. Como é que eu vou fazer para ajudar essa criança? Ele não fala, ele só grita, ele só bate. A mãe não sabia lidar também. E aí eu tive que correr, ó, estudar, para ver como é que eu ia ajudar ele. E aí, no básico, eu entendia que eu tinha que acolher a dor do outro, que eu tinha que tentar conduzir o processo de acordo com a necessidade do paciente, que eu tinha que observar o comportamento dele. Então, eu digo, não. Aí eu costumo dizer, olhar no espelho todo e dizer, eu sou foda, né? Que a gente tem que dizer isso. E não é uma palavra feia, não. Né? Palavra feia é quando a gente está falando ruim para o outro, né? Eu sou foda dizer assim, eu posso e eu vou conseguir. Então a gente tem que realmente se reconhecer, né? E aí continuei, foi dando certo. A criança foi evoluindo, foi chegando mais criança, foi chegando mais idoso e dizendo, ah, naquela clínica ali tem uma psicóloga que ela é muito boa. Ela é maravilhosa. Ela abraça você, ela conversa com você. Aí digo, olha, aquilo ali já foi, eu digo, olha, eu estou no lugar certo. E aí, muitas vezes na empresa, eu ainda ia para a recepção, viu, minha gente? Eu era o quê? Eu faço tudo, né? Porque nem o Severino, aquele da praça, não sei qual é o programa, acho que é do Zorra Total. Eu era tipo o Severino, eu fazia tudo. E aí, chegou uma hora que a cabeça dá um nó, né? E aí chegou um momento em que eu fiz o quê? Eu tive que tomar uma decisão. A dona da empresa olhou para mim e disse, eu estou vendo que você está insatisfeita, que você está adoecendo. E nisso ela ainda tinha um pouquinho de assédio, né? Porque dizia que eu tinha que executar meu trabalho e tal, eu ficava cobrando. E eu não só trabalhava lá não, viu? Eu ainda tinha outro lugar. E aí, o que é que aconteceu? Eu disse, eu não quero mais RH.
Mas não é porque eu era incompetente, é porque realmente eu não conseguia lidar com o não conseguir resolver os problemas das pessoas, porque eu não tinha como fazer isso. Eu tenho como administrar, criar estratégia, né? E assim, precisa ter um perfil para estar no RH. Então, o fato de eu querer ser boa para os outros, ou ser boa na minha profissão, interferia de eu enxergar que realmente aquilo ali não era para mim. Não era o lugar que eu podia executar o meu trabalho e poder ajudar as pessoas, como eu faço hoje. Então, aí ela disse: Ah, então eu vou tirar a psicologia também. Aí eu fiquei à vontade. Isso com medo de ficar sem trabalhar, né? Mas, mesmo com medo de trabalhar, porque eu sou assim, não tá bem para mim, não tá bom, vou me embora. Pega minhas malas e vou embora. E aí pronto. Fui. E ela depois demorou um pouco. Como ela sabia que eu tinha uma adesão grande de pacientes, e ninguém faltava, e olha que era SUS, viu? Onde a gente tem um preconceito e acha que o SUS a pessoa não valoriza, não faltava de jeito nenhum os pacientes. Só que se faltasse, ficava com medo de perder a vaga. E aí, os pacientes continuaram, ela deixou eu ficar só com a psicologia, diminuiu minha carga horária para 20 horas, e eu fiquei só em atendimento. E aí, continuei minha jornada de trabalho, né? E depois dela, eu fiquei até ano passado ainda com ela. Comecei a atender grupos em maio do ano passado. Então, uma nova experiência, né? E hoje eu também sou apaixonada por grupo. E o grupo ele traz um resultado muito bom também. Quando a gente faz atividades em grupo, a gente sabe que tem um resultado muito bom. E é Então, eu algo, né, comecei. que, rapidinho, Sim, Isabelle, é algo que eu costumo até conversar com eles, né? Surgem oportunidades na nossa vida, como você contou aí, né, ao longo dessa sua trajetória que você está construindo, surgem oportunidades na nossa vida que às vezes a gente diz assim, não, acho que eu não me dou bem não com isso aí. Mas eu digo, olha, mergulhe de cabeça, experimente. uhum, Às vezes você entra naquela experiência, naquela nova função ali que você dizia, não, acho que eu não gosto disso não. Mas talvez era porque você não conhecia como que funcionava aquilo, né? A partir do momento que uhum, você cria conexões com aquelas pessoas ali, com aquela função, muitas vezes você muda o seu olhar sobre aquilo, né? Então eu digo, olha, surgiu a oportunidade, agarrem, busquem oportunidades. Surgiu uma oportunidade de tal coisa, busca. Porque você pode não só ganhar seu dinheirinho, que é maravilhoso, quando a gente tem o nosso primeiro dinheirinho nosso, a gente pode dizer assim, poxa, foi do meu suor, como também as experiências que aquilo vai trazer para você. Que hoje em dia, né, quando a gente fala de emprego, tem muito isso, de experiência, 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 experiência. Então, mergulha de cabeça nas oportunidades, para construir trajetórias assim. verdade. E eu acho que é o desafio diário do ser humano, né? É a gente acreditar que precisa se lançar nas coisas que surgem para a gente, nas coisas novas. Então, se eu me limito, isso vem muito de cada pessoa, lógico, né? Cada pessoa vai ter um tempo e um ritmo de desenvolvimento. Vem da família, de acordo com o incentivo ou não, vem das falas, vem das imposições e interferências dos pais, né? Então, cada pessoa é um mundo, cada pessoa. Então, eu estou contando a minha história, pode ser que eu seja inspiração ou não para vocês. Mas, assim, eu tive inspiração em outras pessoas para que não desistisse também. Então, eu acreditei, mesmo desacreditando, que em algum lugar eu ia chegar. Então, se eu não tivesse me lançado para atender as pessoas, meter a cara, vou lá. Se não der certo, eu tento de outro jeito, né? Se não der certo, a gente vai fazer o quê? Pode ser que a gente chore, fique triste, se frustre, mas assim, e o que é que eu posso fazer agora? Eu sou assim, eu fico triste, passo uns dias remoendo aquilo, né? Que nem o povo fala, né? No popular, ficar ali no moído, né? Eita, meu Deus, eu sou uma bosta, que não sei o quê, eu não presto para nada. Então, é o chamado desespero, né? Que a gente pode dizer, que é a sensação de que não vai conseguir nunca. Eita, meu Deus, e agora? E o que é que eu posso fazer? De repente, surgiu uma ideia. E eu, por mais que eu tenha uma certa indecisão em algumas coisas, eu também resolvo muitos conflitos de forma mais rápida. Então, tá, não tem dinheiro, vamos fazer lanche. Não tem isso, vamos fazer trabalho. Eu nem contei essa parte. Eu ainda fiz muito trabalho acadêmico, viu? No começo do ano 2017. Eu sei que não está certo, mas eu ganhava dinheiro com isso.
Eu instruía as pessoas a construir seus trabalhos para elas conseguirem concluir a faculdade. Desde a faculdade eu já fazia, mas aí isso virou uma renda até para complementar a renda dos lanches, para não voltar para Penedo, né? Nada contra Penedo, mas para mim ele não ia dar crescimento se eu não tivesse vindo para cá. E aí, disse até onde eu estava, vou mentir. Pronto. E aí depois dessa questão dos grupos, eu entrei em plano de saúde. Vocês sabem que plano de saúde paga muito pouco, né? Pelo menos a maioria dos planos aqui, eles pagam 9, 10 reais por sessão, 14. Olha só o quanto que isso é abaixo da média, da média mesmo de valorização do profissional. E assim, eu ainda continuo no plano, porque eu tenho planos de abrir o meu consultório. Então, se eu não tiver essa renda, mesmo que mínima, como eu vou abrir o consultório se eu não vou ter de onde tirar? E aí, hoje, esse período assim, desde esse período de pandemia, eu já tinha alguns particulares, eu já aluguei algumas salas e saí dessas salas, porque chegava um momento que o paciente desistia, eu não tinha como pagar a sala, né? E tem que ter paciente para pagar a sala. E aí, na pandemia, tem surgido pessoas me procurar. Tem gente da Paraíba, tem gente de Penedo, tem gente não sei de onde, então, daqui de Maceió, poucos pacientes, mas esses pacientes me dão um rendimento para eu poder realmente pensar em construir algo para mim. E aí eu disse, não, botei na minha cabeça agora que eu vou sair do plano e eu vou abrir meu consultório. E eu vou dar meus cursos. E aí, recentemente, até semana passada agora, no sábado, me convidaram para dar um módulo em um curso. Olha como as coisas vão aparecendo para a gente. A gente pensa e a gente atrai. Então, eu decido que eu quero algo e as coisas estão ali na nossa frente. E a gente precisa ter o olhar e a sensibilidade de perceber isso. Eita, vou dar um módulo no curso. Aí disseram, você vai falar por 2 horas. Mas olha, os alunos não interagem, eles não falam nada, vai ficar falando sozinha, vai gastar a goela e não vai ter ninguém para falar com você. Eu digo, eita, meu pai, fiquei ansiosíssima, né? Algo novo. Eu já dei um curso meu, contando inclusive a minha experiência de grupos. Foi um mini curso que eu dei no comecinho do ano. E eu tinha uma proposta também de iniciar um grupo terapêutico. Porque como eu fui para a empresa, eu não reclamo, que me deu essa oportunidade nessa empresa de trabalhar com grupos, então eu ganhei experiência. E por que não? Ganhar experiência e já passar para outras pessoas. Mas mulher, você só teve 4, 5 meses de experiência. Eu digo, e não tá bom não? Para quem ninguém me ensinou nada não. Eu fui lá como diz a história, fui na raça mesmo. Peguei, botei os pacientes. Eu conseguia manter 10 pessoas dentro de uma sala por 40 minutos. E as pessoas interagiam e as pessoas melhoravam. Isso é fantástico, minha gente. Isso é algo que é difícil de acontecer. Adolescentes também, que tinham um certo preconceito, as pessoas de dizer, será que tu vai conseguir manter esses grupos? Eu tinha mais de 150 pacientes, minha gente. Eram só 3 vezes na semana, mas eu tinha essa demanda enorme. Fora as avaliações que chegavam, né, diariamente. Então, tudo que a gente faz, uma hora vai ter um porquê, vai ter um resultado, vai ter uma resposta. Então, hoje está sendo uma resposta. Hoje é dia do psicólogo, para quem não sabe, né? A gente está fazendo 58 anos de profissão hoje. Então, nada melhor do que comemorar dessa forma, né? E assim, curso online é um momento hoje, é o que eu tenho que buscar. Se eu sei falar, se eu gosto de interagir com as pessoas, por que não? Então, vamos ganhar dinheiro com isso. Então, é criar, empreender. A gente tem uma veia empreendedora dentro da gente, mas a gente não sabe. Então, vocês precisam descobrir isso também. Então, quando eu falo isso, vocês podem até empreender de outras formas, sem precisar fazer até um curso superior, já para ganhar um dinheirinho aí e atingir um objetivo. É tanta gente que faz isso e de repente ficam ricos, né, milionários. Tem muitas histórias de pessoas, né, que conseguem ganhar dinheiro empreendendo. Então, empreender é realmente trazer essa capacidade de realizar, de fazer. E, então, hoje eu estou no particular, como eu estava falando, no online, pretendo fazer esses cursos, né, para mim, para ter um rendimento e também para incentivar outras pessoas. Pretendo sim voltar para o SUS, mesmo que seja um rendimento baixo, mas eu acredito que tem muita gente por aí precisando de psicólogo, né, precisando dessa assistência, e as clínicas não suportam a quantidade de pessoas. Então, se eu tenho essa possibilidade, eu vou fazer isso.
E aí eu estou nessa resolução aí da vida, estou procurando um espaço para mim, para abrir o meu consultório, eu já visualizo uma clínica, já visualizo pessoas trabalhando para mim, então eu estou no meu momento, chegou a minha hora, né? Eu acho que foram que já tem 9 anos que eu moro aqui em Maceió, e eu acho que está mais do que na hora de eu realmente colocar as coisas para frente. Talvez, assim, tem pessoas que dizem, você já deveria ter feito isso antes, mas eu não sabia como fazer isso ainda. Então, foi uma preparação. Toda essa história que eu contei, né? Para alguns pode ser até uma história chata, mas foi necessário passar por tudo isso. Até os problemas familiares, eles foram necessários para me fazer uma pessoa mais forte, mais persistente, para me ajudar a não desistir e para entender que o real sentido da minha vida é fazer sentido na vida das pessoas, é fazer com que elas encontrem realmente esse caminho e buscar, né? Esse caminho e que o caminho e tem espaço para todo mundo, minha gente. Tem lugar para todo mundo, então você só precisa realmente encontrar que lugar é esse que você quer estar. Se fizer uma coisa e não gostar, faz outra. Se não estiver conseguindo lidar com as emoções, procura uma terapia. Tem coisa melhor não, viu? Do que fazer terapia. É maravilhoso. E aí, hoje estou aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui, de falar sobre tudo isso, né? E de entender e fazer vocês entenderem que a vida é isso mesmo. A vida é feita de dificuldades, de desafios, e a gente pode, né, tentar, com a ajuda dos apoios de professores, de pais, quem tem religião da igreja, quem não tem nenhuma religião do que acredita, se acredita até numa luz, é uma crença, então isso lhe ajuda. Você sabe que tem uma luz que todos os dias aquela luzinha passa em você e lhe faz bem, você agradece pelo dia, então você pode acreditar nessa luz e seguir. No universo, como a gente escuta muito hoje, ser grato pelas coisas. Então, o que é que está lhe motivando hoje, né? Então, falando disso, eu já entro no tema. Eu já entro realmente naquilo que a gente precisa pensar sobre comportamento saudável. E o que seria o esperado na nossa sociedade? A gente vem ao mundo e espera ser aceito, amado incondicionalmente pelos nossos pais. E aí chega num momento em que a gente descobre que não é bem assim. E os pais também vêm para puxar a orelha, dizer não é assim, é assado. Então eles já vêm com as emoções deles e trazem os pensamentos deles para a nossa vida. Então, a gente tem, né, na nossa base, um senso de autopreservação. Então, todo mundo tem esse senso. Só que chega um momento na vida em que a gente não consegue lidar muito bem com isso, e aí surgem os conflitos, né? E na fase da adolescência eles são mais evidentes. Então, o que é que acontece com as pessoas quando elas se autolesionam? Por que existe a autolesão? Ou como a gente conhece no Brasil, a automutilação, né? É justamente um comportamento diferente do que é o esperado. As pessoas deveriam ter um senso de preservação, mas tem acontecimentos na vida que fazem com que elas queiram se autodestruir. Mas essa autodestruição, ela não é só quando você pega uma lâmina e se corta. Não. É quando você come demais, quando você bebe demais, quando você usa drogas, quando você faz sexo em excesso, quando você não sabe lidar com as suas emoções, quando você permite relacionamentos abusivos, quando você permite pessoas tóxicas, quando você tenta suicídio, você está se autolesionando. Então, existe um leque de coisas que a gente pode pensar como autolesão. Talvez as pessoas não tenham esse entendimento, né? Essa compreensão. Então, ou autolesão ou autodano, a gente pode chamar. Então, isso é um tema que ele é discutido há muitos anos, mais de 20 anos, que as pessoas vêm tentando entender por que as pessoas se cortam, por que as pessoas tentam suicídio, seja no envenenamento, seja no enforcamento, seja com faca, seja o que for. E muito pelo contrário, falar disso, não estou incentivando ninguém aqui, não. Eu estou dizendo para vocês que isso é comum, mas que isso pode ser tratado, pode ser evitado, pode ser prevenido. Então, talvez isso não seja discutido diariamente nas escolas. Infelizmente, não tem nem tempo para essa pauta sempre. Até seria interessante, né? A gente sabe que seria muito bom trazer isso sempre com trabalhos, porque assim, a escola vem para trazer o ensino, né? Trazer a formação. Até gostaria dos próprios professores também terem essa formação e esse conhecimento para saber lidar com os alunos.
Porque não é fácil, minha gente. Eu estou mexendo no mundo da outra pessoa. Nem todo mundo está habilitado para mexer nesse mundo e para saber que, por exemplo, o aluno chega para o professor, vocês professores, né? Ele chega e diz assim: eu quero viver. Não faz sentido. Eu queria era morrer mesmo, porque meu pai e minha mãe não gostam de mim, ninguém quer saber de mim, ninguém... e começa, né? E aí o professor tenta, até gostaria de ajudar, mas vai fazer como? Aí já, alguns já entram no alarme, né? Já, meu Deus, o que é que eu faço? E fulano vai fazer isso mesmo? E aí quando vê algum aluno com o pulso cortado, já quer, ao invés de ir lá perguntar o que é que ele está sentindo, tenta resolver da parte prática, que é o mais comum, né? Porque eu não sei lidar, quem não está habilitado não sabe lidar com a emoção da outra pessoa. Então, se vocês passaram por algo assim de não serem compreendidos enquanto alunos, é muito comum porque nem todo mundo vai saber o que você está sentindo. Na verdade, ninguém sabe. Porque eu estou contando a minha história, mas nem todo mundo sabe o que eu senti. E não, nem toda hora eu tinha alguém que dissesse: ô Isabelle, vai dar tudo certo, viu? Vai ficar tudo bem, vai passar. Mas assim, às vezes isso não adiantava muito. Eu estava sentindo, continuava ali dentro de mim, que eu estava sentindo, mas eu tinha que lutar para continuar. Então, falando da autolesão ainda, ela, como eu falei, ela pode vir por forma de envenenamento, até quando a gente soca o próprio corpo, né? E tem crianças até que têm essa reação. Alguns transtornos, as pessoas têm esse comportamento. O autismo mesmo, ele tem um comportamento, dependendo do nível, existe um nível muito grande de agressão a si mesmo e ao outro, né? E às vezes a criança não sabe expressar e faz isso. Então, uma das formas realmente que pode refletir esse comportamento é a dificuldade de administrar e de lidar com as emoções. Muitas vezes a gente sente e não sabe como dizer. A gente sente e não sabe o que fazer com o que está sentindo. Então, vai fazer isso, vai ter esse comportamento de autodestrutivo para aliviar uma dor e um sofrimento. Então, isso é uma das explicações de porquê que as pessoas se automutilam, seja de qualquer forma for. Então, ela existe como um sinalizador, né, na vida das pessoas. As pessoas estão tentando dizer que elas estão mal, estão tentando regular uma dor, um afeto. Digamos que as pessoas criam uma dor para aliviar a outra. É uma dor que ninguém está vendo. Ninguém está enxergando o que é que a gente... Então, eu nunca me mutilei, eu nunca fiz isso, mas com certeza eu comi compulsivamente, em alguma situação eu bebi demais. Então, eu me autolesionei. Eu permiti que pessoas chegassem na minha vida, relacionamentos até, e que me tratassem mal. Eu permitisse que as pessoas fizessem mal para mim. Eu estou me autolesionando. Então, a gente precisa se tratar, reconhecer emoções, descobrir as nossas capacidades e entender qual é o nosso papel na sociedade. E que o outro acha, o que o outro pensa, infelizmente é o que ele pensa. E a gente precisa realmente pensar: o que eu quero construir para mim, o que dá para eu fazer agora? Eu estou em sofrimento, mas o que é que eu gosto? O que é que eu posso fazer por mim? Então a gente precisa criar estratégias para encontrar um caminho em que não seja ruim para a morte, para o sofrimento, para outro dano, para a destruição. Porque chega um momento em que a mente só pensa nisso. Se a gente não cuida, a tendência é que entre até numa depressão. E realmente viva nesse vazio por muito, muito, muito tempo. E uma das consequências disso é quem sofre com ansiedade, né? Que é muito comum. A ansiedade desenvolver uma síndrome do pânico, e daí da síndrome a pessoa começa a se cortar, e daí começa a perder total habilidade na vida, né? Então, não tem vontade de sair, não tem vontade de interagir, se isola, então não tem vontade de estudar, acha que a vida não tem sentido, e aí começa a pensar no suicídio como uma outra opção. Não só automutilação, então é como se fosse um desenvolvimento para o lado ruim da vida. Seria algo mais próximo da gente poder fazer com que vocês entendam. Eu acho que vocês já escutaram sobre isso, né? É algo que tem sido muito falado, né? Todos os anos. Eu costumo falar sempre disso. Eu não só escolho um mês ou uma data específica. Lembrando que o próximo mês ele vai ser um mês dedicado a isso, porque é um mês de prevenção à saúde mental, né? Prevenção ao suicídio, né? Dia 10 é a data.
E assim, é o tão chamado Setembro Amarelo, porque assim, as pessoas tentam trazer marcos, né, para lembrar, mas o ano todo a gente pode falar disso. O ano todo a gente pode falar de amor ao outro, de acolhimento, né, de crescimento profissional, principalmente vocês que estão no ensino médio. Então, há sempre uma forma da gente falar sobre isso. Então, se você não tem um acolhimento em casa, procure uma pessoa que pode te escutar, que entenda do assunto, não que vá te incentivar a fazer mais mal para você, né? Mas alguém que vai realmente te ajudar. Então, coisas que eu poderia incentivar você seria para produzir endorfina, para produzir prazer, para produzir, né, satisfação para o corpo de vocês. Uma atividade física, momentos de lazer, a meditação, né? Quem não conhece a meditação e tiver oportunidade no YouTube, tem muitas coisas interessantes. Você não precisa nem pagar para isso. Está lá, está disponível. Né? Nesse mundo da internet, você acha tudo lá. Lá na internet você tem tudo. Está tudo nas mãos de vocês. E aí a meditação é aquela respiração consciente, né? A gente começa a ter mais consciência do nosso corpo, de quem a gente é. Então, se vocês sofrem com algum tipo de ansiedade, a gente pode também tentar introduzir esse tipo de tratamento. A terapia, ela é um dos pontos que a gente pode também trazer como ajuda, né? Como incentivo. E realmente buscar pessoas e fatores que são chamados de fatores de proteção. Então, quem pode me proteger, quem pode me dar esse apoio que eu estou precisando? Já que a fase da adolescência a gente precisa. Então, não é vergonha se sentir triste, não é vergonha precisar do outro, não é vergonha estar mal em algumas situações, né? E assim, eu acho que deu para que eu explicasse um pouquinho a ideia, né? Não sei se Fernandes concorda, se quer que eu fale mais alguma coisa, mas eu acho que dá para a gente abrir já para alguns questionamentos, caso eles queiram perguntar alguma coisa. O seu microfone está desligado. Ah. Desliguei aqui por conta do barulho e aí fui começar a falar e não notei. Pessoal, vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Alguma coisa que vocês queiram perguntar a ela? Antes de eu perguntar também, Kátia, Firmino, Cleide, Alessandra, os professores que estão aí, também Ronieri, eu não sei se ainda está, mas eu vi Ronieri por aqui também. Alguém tem alguma contribuição, alguma dúvida? Eu. Eduarda? Ou Gisele? Não, a Maria Gisele. Oi, Gisele, pode fazer sua dúvida, perguntar sua dúvida. Qual a melhor maneira de organizar seus pensamentos de uma forma que isso não atrapalhe os seus objetivos? O primeiro passo seria o autoconhecimento. Você precisa realmente entender o que é que você está sentindo, o que é que está levando você a pensar o que você pensa, porque, querendo ou não, sempre parte de um pensamento. O nosso comportamento ele vai vir de um pensamento. A ideia não é controlar os pensamentos nem as emoções. A ideia é você identificar o que está causando esses pensamentos e essas emoções. Muitas vezes, Gisele, né? Muitas vezes a base é a família. Então, às vezes, repetidamente, a gente vem escutando sempre as mesmas coisas. Então, boa parte dos pensamentos que a gente tem é influenciado pelo que a gente escuta, das pessoas de referência. Então, se você vive num ambiente, por exemplo, tóxico, esses pensamentos eles vão continuar sendo algo mais evidente na sua vida. Então, interessante seria, de verdade, buscar uma ajuda psicológica, porque não é só para quem tem problema ou para quem está em um transtorno instalado. É realmente um momento em que você tira para você, né, falar com um profissional em que está lhe escutando de forma sigilosa e que pode lhe ajudar a perceber esses pontos cegos, né, que todo mundo tem os seus pontos que não enxerga. Eu tenho também. Tem pensamentos que às vezes me desmotivam, que me deixam triste e faz com que eu, naquele dia, de repente, eu fico mal e não entendo por quê. E aí eu vou começando a perceber em mim, porque eu já comecei a praticar isso, e entender, o que eu estou sentindo, será que realmente é isso mesmo? Por que eu estou assim? E aí eu vou identificando,
porque eu já comecei a fazer isso já faz um tempo, né? E fica mais fácil. Mas a terapia, ela ajuda muito para isso. Eu acho que deu para responder, né? Qualquer coisa pode falar. Sim, obrigada. O microfone, prof. De novamente. Tem mais alguém, gente, que tem dúvida? Eu percebi aqui que Felipe está ali com aquela história, né? Ele está comentando aqui comigo, com aquela história do sentimento de tristeza, que todo mundo tem aquela noção de afastar momentos tristes. E aí ele queria fazer alguma pergunta sobre isso, né, Felipe? Felipe está aí? Estou. Como que é essa pergunta, Felipe? Eu queria saber se a tristeza é um sentimento ruim. Bom, a tristeza é um sentimento que está presente na vida de todo mundo. O que não é comum é você viver triste, né? Então, o primeiro, como eu falei para a Gisele, a tristeza também ela precisa ser identificada e reconhecida. Por que que eu estou triste? O que tem me deixado triste? Né? Então, não é simplesmente dizer que uma pessoa é triste porque ela quer. Inclusive, eu até já fiz até um comentário sobre isso em outras situações, em postagens também, que eu até usei essa expressão. Ninguém é triste porque quer. Então, tem coisas que nos entristecem. Então, não significa que isso é ruim, mas isso pode ser um sinalizador. Isso pode estar querendo dizer para a gente que tem algo que nos incomodou. Só que muitas vezes a gente não sabe o que foi. Ou sabe, mas não sabe como lidar. Então, por isso que é importante esse autoconhecimento. Talvez o guardar, Isabelle, talvez o guardar essa tristeza dentro da gente seja prejudicial. Às vezes a gente ir acumulando aquilo conosco, piora a situação. Com certeza. E justamente o que eu falei sobre autolesão, né? E é a forma como a gente administra as nossas emoções. Se eu reprimo o que eu estou sentindo, se eu guardo, ou se eu acho que não é relevante e não digo para ninguém, eu vou ficar me sentindo mal. É como se a gente fosse um balde d'água. Vamos botar ele debaixo um balde debaixo de uma goteira mesmo, de alguma coisa que está pingando. Uma hora ele não vai transbordar. Então, são pequenos sentimentos e emoções ruins que a gente vai acumulando. Vai ali, vai enchendo, vai enchendo. Chega um momento em que transborda, explode e a gente não sabe mais como voltar. E o que é que eu faço com tudo isso que eu estou sentindo? Então, por isso que é importante estar sempre se reolhando, se revendo e vendo o que é que a gente pode fazer para lidar melhor com as nossas emoções. Um dos nossos alunos também deixou uma pergunta aqui no chat. Eu vou dar uma olhada nela e refazer para você. Tá. Fernandes, enquanto você... Fernandes, Certo. então, assim, quando você rever essa pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Ô, Isabelle, tipo assim, a falta do apoio de uma família para um adolescente no momento que ele mais precisa da família, em determinado momento da vida dele, será que essa falta assim, esse adolescente se vê só quando precisa de algo ou de alguém, não tem ninguém para estar próximo dele? Isso é um motivo a levar um jovem a cometer um erro na vida dele? Isso, na verdade, é um dos fatores que pode contribuir. Eu não pincelei exatamente os fatores no geral, mas a gente tem família, a gente, como eu acho que eu citei, mas não aprofundei. Mas se o problema e a base desse problema for a família, é humanamente comum que a gente se sinta só. Que a gente se veja perdido e sozinho. Então, quem era para amar, cuidar, me dar todo o carinho e atenção, não sabe lidar com o que eu estou sentindo. Então, entram esses conflitos. E muitas vezes as pessoas vivem a vida até a vida adulta, quando realmente saem de casa, é que conseguem administrar melhor a própria vida. Então, vivem em sofrimento por muito tempo, e a terapia às vezes ajuda, mas assim, não resolve todos os problemas. Eu acredito que isso é um dos principais fatores de proteção e realmente de, ao mesmo tempo, de risco na vida das pessoas, principalmente nos adolescentes, né? Porque se ele não tem um apoio, consequentemente, ele vai buscar outras estratégias, outras formas de aliviar essa falta de apoio, que é como eu disse,
A autolesão, as drogas, os vícios, né? E tudo aquilo que foi em exagero. Então, na mente dele, né, Isabela, ele precisa enxergar, talvez, o apoio que ele entende como apoio, né? Aquilo que ele enxerga como apoio, ele tem que ver ali da família ou de quem quer que seja. Ele tem que entender que aquelas pessoas estão apoiando, é isso? Ou dando apoio a eles naquela situação. Às vezes a família não dá apoio nenhum mesmo. Isso não tem como a gente dizer que não, né? Tem muitas famílias que não dão apoio nenhum. Tem muitas famílias que realmente já são desestruturadas, destruídas. Tem gente que nem família tem, na verdade. Então, quem eu considero apoio? Quem eu considero família? Às vezes, Fernandes, um professor é o apoio daquele aluno. É o professor que vai dar a referência de que esse aluno continue, que ele não desista. O psicólogo, ele é um apoio. Então, a vovó da rua, ou o vizinho que ele para na rua e conversa, o amigo que ele passa e senta junto com ele e conversa, são os apoios que ele tem. Então, alguém que ele sinta confiança, né? Que ele veja confiança naquela pessoa, não necessariamente a família. Às vezes a família não dá realmente o apoio que eles precisam. Aí muitas vezes essa confiança, ela, eu diria que ela é inadequada, digamos assim, ele enxerga aquele apoio como um apoio que é inadequado, que vai levar ele exatamente para o caminho que ele não deveria ir. Você fala quando não existe um apoio saudável em casa? Isso. Quando não tem um apoio saudável em casa, ele busca um apoio fora, né, em alguém ali que ele confia. Só que aquela pessoa que ele confia ou aquele que ele confia já vai realmente não ser um apoio saudável, já vai talvez influenciar ali a tomada de decisões que não são as mais, digamos assim, saudáveis. Sim. Que acaba sendo uma cadeia de influências, né? Uma cadeia de influências e de comportamentos. Eu, por exemplo, contei a minha história e aí eu poderia muito bem ter desistido logo no primeiro dificuldade e ter ido para outro tipo de apoio, outro tipo de busca, né? Então, nem todo mundo consegue seguir enxergando isso. Então, tem muito a ver também com as habilidades das emoções, com o que a gente foi ensinado, porque, por exemplo, eu tive uma família, uma base maravilhosa. Eu fui livre para escolher. Essa liberdade me deu medo, mas eu continuei tentando escolher. Então, eu tive apoio. Mas tem pessoas que têm o apoio de um terceiro, né? E um apoio saudável, ou às vezes não tem nenhum mesmo. Então, por isso que a escola ela é tão importante. Momentos como esse que a gente está fazendo agora, ele é muito importante. Por mais que muita gente reclame. Vixe, para a escola. Vixe, aqueles professores. Vixe, me cobram tanto. É aula, é prova, é nota. É burocracia. Mas, assim, observar que ali é uma pessoa que está tentando também direcionar para algo que seja positivo na vida, mesmo que não enxergue como positivo, né? E aí aqui, a pergunta do chat, que eu disse que ia dar uma olhada. O aluno ele diz assim, como alguém decide, na verdade, né, se tornar psicopata por algum motivo que seja assim, sentimental, algum desentendimento amoroso, e aí a pessoa se torna assim, toma atitudes de psicopatia, né, de ser um psicopata, através de um desentendimento amoroso, de algo assim, dos sentimentos, né, que tem a ver por motivos sentimentais. Quando a gente fala em psicopatia, é um transtorno instalado, é uma doença que não tem cura, mas que ela não é por causa de um fator que a pessoa desenvolve. Muitas vezes tem a predisposição genética, mas também tem muito a ver também com essas relações estabelecidas na família. Então, não é simplesmente por causa do ato atual do relacionamento determinado, ou de ter sido frustrado com a situação específica. Era um comportamento que já estava lá, e a pessoa passou a despertá-lo a partir dos conflitos que estão surgindo na vida. Será que o consumo, ou de leituras, ou de programas, ou alguma coisa assim, interfere? Sim, às vezes a informação ela é distorcida. Muitas vezes ajuda, e muitas vezes só piora realmente a forma como uma pessoa vai lidar. Tanto é que muitas pessoas doentes se utilizam dessa vulnerabilidade do adolescente, criam grupos, criam coisas que vão incentivar a automutilação. Tinha até um nome de um grupo que era Anjos Suicidas, e estava sendo falado muito
nas redes sociais, né, dizendo que era um grupo de WhatsApp que a Polícia Civil estava investigando. E normalmente são pessoas já adultas e que têm algum problema, algum transtorno mental e querem, de fato, incentivar essas pessoas, porque todo mundo tem um estado de vulnerabilidade em algum momento da vida. Então, se chega alguém que sabe se aproveitar disso, então é o prazer em ver os outros mal. Existe isso, gente. Então, Às vezes baleia aquelas azul, pessoas né? que estão por trás nem estão envolvidas, mas aí fazem aqueles que estão no grupo, né, incentivam, né, aqueles que estão no grupo a fazer tais práticas. Exatamente. Porque, querendo ou não, boa parte dessas práticas, elas foram criadas por pessoas de influência. Tem muitas atrizes, tem cantoras, tem pessoas que, eu acho que é Demi Lovato, o nome da moça, ela praticava automutilação e ela falava que era uma forma de alívio. Então, muita gente se inspira nisso, né? Não é que eu estou dizendo que está errado, mas eu estou dizendo que acaba sendo distorcido o saudável para o não saudável e criando caminhos que não são bons para a vida da pessoa, né? E aí, Kátia, vi que você apareceu. Tem alguma pergunta, Kátia? Eu tenho, bom dia, né? Tá caindo um pouco a internet aqui, caiu várias vezes, né? Eu não sei se você já surgiu uma pergunta de acordo com tal, mas eu não vi e queria tirar essa dúvida, né? Assim, como assim, eu vi que o tema trata de mutilação, né? Questões de adolescentes e tudo mais. Aí, assim, quando a gente, digamos que eu saiba uma pessoa próxima a mim que tem esses pensamentos e que já fez algo do tipo. E eu gostaria de ajudar essa criança. Como eu poderia fazer isso? Sem que ela não perdesse a confiança em mim. Assim, eu tenho medo de conversar com a mãe e perder a confiança, a criança ficar, tipo, com raiva. Mas sem perder a confiança da criança, mas que eu quero tentar ajudar. Como eu poderia fazer isso? Qual é a idade? Ela tem 11 anos. 10 anos, na verdade. Tá. Vai fazer 11 ainda. Se ela lhe falou sobre isso e você foi uma referência para ela. Peraí, só um minutinho. Deixa eu aumentar aqui, rapidão. Só um instante. Pronto. Certo. Pronto, eu tô ouvindo agora. Tá. Ela contou para você que faz esse automutila ou você viu? Ela não contou para mim, assim, minha filha que tem aproximação com ela, né? Visto assim que essa criança ela posta nos status aquelas coisas horríveis de pessoas se cortando, braços cortados, cheios de pessoas, crianças usando gilete e tudo mais. Aí eu disse, nossa senhora, eu queria muito ajudar, não sei como. E quando foi ontem à tarde, o Fernandes manda mensagem dizendo para postar no Instagram, que quando eu olhei o tema, eu disse, nossa senhora, caiu no dia certo e na hora certa. Exatamente. Olha só, por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque às vezes a gente tem como ajudar de forma indireta. Já que ela é amiga da sua filha, né? E pode ser que através da sua filha você tente uma aproximação. Não a pessoa que faz isso, ela não está querendo ser criticada. O primeiro ponto é esse. Ela não quer ser criticada, ela quer ser compreendida. Então, se ela está fazendo isso, nem ela consegue controlar essa vontade de fazer isso. Só que tem que ter muito cuidado, porque pode estar num nível de gravidade em que ela possa tirar a própria vida. Em casos assim, até nós psicólogos podemos quebrar o sigilo de chegar e falar para o pai e para a mãe. Não, no seu caso, é não ter medo dela ficar com raiva, não ter medo. Realmente proteger uma vida. É o nosso papel social. Realmente, talvez o problema seja com a mãe, mas aí talvez você também possa trazer ela para sua casa, tentar conversar e observar e dizer, eita, você fez isso, eita, eu já vi outras pessoas fazem também. Mas você já conversou com alguém sobre isso? Então, olha como a abordagem é diferente do que você chegar e dizer, menina, isso não passa isso, pelo amor de Deus, está errado, eu acho que eu vou contar para sua mãe. Então, aí você já está confrontando. Você não está ajudando.
Não é realmente acolher a Muitas dor do vezes outro. é a necessidade de ser ouvido, né, Isabelle? Talvez, da pessoa ser enxergada, de ser ouvida. Mas até passou um tempo, né, assim, um estado crítico, né? Cortou os cabelos, se cortou os pulsos, aí a mãe levou para o psiquiatra e tudo mais, tomou medicação, só que assim, a família dela, não por parte da mãe, por parte da avó, que é onde ela fica mais com a avó, não aceita, entendeu? Não, tipo assim, minha filha, no popular, que ela chama de filha, né? Minha filha não é doida. Então é só uma fase, é uma besteira. Minha filha não é doida, não vou fazer isso. E deixa ali, eu acho que por menos, às vezes. Não sei se eu não convivo diretamente, assim, todos os dias com ela, mas, assim, eu já presenciei fases, assim, ficam muito sigilosas no que acontece, e as coisas ali tudo escondidas, e ela não está melhorando. Porque se uma pessoa, eu acho assim, não sei também, né? Se eu chegar a postar nos meus status, acho legal postar fotos, vídeos de pessoas se cortando, braços horríveis, mutilados, pessoas com gilete, e ela já cortou o pulso 2 vezes. Tomou uma medicação, não sei se está tomando mais, mas assim, eu fiquei, nossa, quero muito ajudar ela, porque é complicado. É como você falou, é uma vida, né? Que a gente sabe ali que pode ajudar, não sabe como, mas a gente pode tentar ajudar. Porque com certeza a mãe dela não sabe disso aí. A mãe tem conhecimento de que ela está passando por isso, mas não sabe que ela posta. Então, Não. ela está pedindo ajuda. Eu, né? E ninguém Eu mesmo está sou entendendo. bloqueada, só vi os status dela, porque a minha filha é amiguinha dela, né? Aí disse, olha, manhã, o que fulana de tal postou? Não acredito, não. Isso o quê, meninas? Não, mãe, deixa pra lá. Eu disse, deixa eu ver, Carla. Aí, quando ela me mostrou, fiquei horrorizada. Quando foi daqui a pouco, Fernando manda mensagem. Eu disse, nossa, caiu no dia certo, na hora certa. Realmente a gente pode fazer muito por essas pessoas, quando a gente entende que não é confrontando, que é realmente entendendo se ela quer ajuda. O que é que você está precisando de ajuda? O que é que você não consegue falar? Você gostaria de ir para um profissional? Porque não adianta tomar medicação se não faz terapia. E assim, às vezes, mesmo com a terapia, ainda acontece de continuar se cortando, né? Porque assim, é a forma como ela encontrou de aliviar. Então, na terapia vai tentar trazer caminhos de ajuda, caminhos de prazer na vida, porque quando chega a esse ponto, ela já está num nível de risco. Leve, mas está. Mas dependendo da quantidade de cortes que ela faça durante o dia ou a semana, é grave, né? Então, precisa olhar para isso e você tem um papel muito importante nisso, né? De salvar uma vida, né? Porque ela pode fazer algo muito pior, acertar até uma veia muito mais séria e ela perder muito sangue e morrer. É verdade. Aí, outra pergunta, já mesmo engajando. E como assim, como eu chegar e, digamos, como conversar com a mãe dela também sobre isso? Porque, como você falou, não é questão de perder a amizade, mas é questão de salvar mesmo a vida, né? Se eu notar que realmente ela não vai me escutar, ela não vai querer conselho, não vai querer conversar, não vai querer ajuda, que eu não vou confrontar, vou chegar lá e vou conversar com ela. Mas se eu observar e notar que não obteve êxito na conversa, em eu demonstrar que vou querer ajudar, como eu chegar assim para falar com a mãe dela? Olha, como eu falei, o ideal é que você vá diretamente na criança. Porque o vínculo mais fácil de você estabelecer é com ela. Se você conseguir ajudar ela e fortalecer ela, ela vai lhe dizer se o problema é com a mãe. Se o problema for com a mãe, vai ser mais difícil. Mas aí, pelo menos, você vai tentar, pelo menos por esse caminho. Chega junto dela, fala com ela. Ela estuda, né? Com certeza ela estuda. Estuda, mas é do município, aí acho que não sei como é. Sei. Por exemplo, ter um contato com alguém da escola, né? Trazer pessoas que possam compreender o assunto e pessoas que possam realmente ajudar a falar sobre isso para ela. Porque uma coisa é você, culturalmente as pessoas veem isso como frescura e como chamar atenção e acham que nunca vai acontecer nada pior. Quando de repente perde o filho. E aí vai se culpar, vai sofrer, né? Então, eu acho que o caminho mais próximo para você, já que você não tem muita proximidade com a família, é tentar chegar a essa criança e perguntar o que é que ela quer fazer com isso. Né? Se ela quer ajuda, se ela quer que você a ajude,
se gostaria de que você conversasse com a mãe na frente, na presença dela ou na ausência. Então, é um diálogo que precisa ser estabelecido. E incentivar a buscar uma ajuda psicológica. Entendi. Uhum. Entendi. Vou fazer isso. E qualquer coisa pode falar comigo, viu? Se precisar, se quiser que eu também converse com a família. Acho que vou precisar. Vou pegar com o Fernando o seu número. Era isso. Obrigada. E foi bem explicativo e foi maravilhoso a dica. Boa, Tá bom. Bom dia. Oi, Isabelle. Oi. Dá para ouvir? Dá. Dá para me ouvir? Bom, Dá. pegando aí, né? Pegando o gancho da Cátia aí, e a gente, enquanto profissional da área de educação, e no meu caso, educação física, a gente procura interagir com outras disciplinas, com outros conteúdos. E, graças a Deus, a gente agradece estar participando conosco aí, contribuindo nessa formação, né? E ajuda. A gente percebe que nesse momento de isolamento social, a gente pesquisou, fiz algumas pesquisas aqui, e esse isolamento social é considerado aí como um dos sinais, né, possíveis sinais de idealização de suicida. Aí qual o conselho que você daria para ajudar os nossos pais, os nossos alunos, nesse momento de isolamento social, para não cair nessa tentação de ser fraco, né, de chegar ao ponto de pensar em suicídio? Eu acredito que, dependendo da pessoa, ela talvez não tenha muitos caminhos, digamos, ou financeiramente, para investir numa terapia, ou realmente de sair de casa por conta de que muitas coisas estão mais restritas. Mas está voltando aos poucos, pelo menos aqui, né? Eu acredito que cada pessoa tem que realmente saber o que é que ela gosta de fazer. E assim, para você chegar a um extremo desse, que é um extremo, né, entre viver e morrer, você já não está bem há muito tempo. A pandemia só veio para mostrar isso com mais clareza. Tanto é que muita gente está reclamando aí que os casamentos estão sendo desfeitos, as coisas estão sendo modificadas, mas isso aí já, na verdade, está trazendo mais evidência a sofrimentos que já existiam antes. O índice ele aumentou, é evidente, né? Onde a gente sempre vê casos diários de pessoas pulando de ponte, de pessoas se cortando, de pessoas se matando. Então, realmente, é algo que é muito particular e individual. Então, o que eu posso dizer, realmente, no geral, é realmente tentar acolher essa dor, entender que isso não é frescura, que não é drama, que não é querendo chamar atenção. É realmente entender que isso é um sofrimento do ser humano. Qualquer pessoa pode pensar em tirar a própria vida. Qualquer pessoa pode pensar em soluções de autolesão, de sofrimento, para resolver os problemas, porque já não sabe mais para onde ir. Então, se não entender que eu preciso de um médico, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de alguém para me ajudar, sozinho eu não vou conseguir. Então, todo mundo precisaria fazer terapia, né? Mas nem todo mundo pode custear isso. É interessante, é uma via de mão dupla aí, mas eu acredito que pode-se criar estratégias para realmente ter uma qualidade de vida. Eu não faço atividade física, eu não como bem, eu não tenho relações boas e saudáveis, eu só procuro coisas que me fazem mal, eu não vou ficar bem nunca. E às vezes a pessoa não consegue sozinha mesmo, né? Não sei se consegui responder. Entendi. Aproveitando mais uma vez aí, a gente fez a pesquisa aqui, onde a gente fez uma leitura onde a terceira causa da morte, né, por adolescência e a outra é a auto-extermínio, né? A incidência de entrada nos hospitais é de muita frequência. Aí eu pergunto a você, você atribui esse número a esses casos à mídia? Eu não entendi a parte que você falou no começo. Deu uma cortada.
nas minhas pesquisas aqui, né, o suicídio hoje ele é considerado aí a terceira causa de morte entre os adolescentes, né, e as entradas nos hospitais de mutilação é também uma das causas que vem aumentando. Você atribui essas situações à mídia? Os nossos adolescentes hoje, praticamente 80%, todos têm acesso, né, tem um celular na mão, tem acesso fácil aí. Uhum. Você atribui bem essa... Realmente, essa informação ela está correta. No Brasil, 50% das entradas nos hospitais são de pessoas que ou se autolesionam ou tentam suicídio, né? E realmente tem total influência da informação que ela é passada e como ela é passada. E principalmente como a vida das pessoas é exposta nas redes sociais, né? Porque nas redes sociais, todo mundo está bem, todo mundo está lindo, todo mundo é rico, todo mundo vive muito bem, né? E quando eu chego para você e eu digo aqui as palavras que eu utilizei, as coisas que eu vivi, as coisas que eu passei, eu estou sendo como todo mundo. Então, o que falta realmente é as pessoas serem do jeito que elas são, né? Se a rede social não fosse assim, né, se as pessoas expôssem realmente a realidade, talvez o sofrimento ele fosse menor. Mas é o mundo que a gente está vivendo. É o mundo dos selfies, é o mundo de disposição, é um mundo em que a vida realmente está sendo baseada pela internet, o crescimento profissional é através do marketing hoje em dia, então, se você não se mostra, você não ganha pacientes, se você não se mostra, você não é visto. Então, tanto tem esse lado, que as pessoas vivem em sofrimento, que a autoestima, ela também influencia nisso, né? E vem da base da família, como a gente é criado, como a gente é estimado, a gente leva isso para a vida. Então, tem tido uma diminuição do autocuidado, do olhar das emoções, como eu disse, a negligência é muito grande. Então, tudo que eu olhar, que for ruim, eu vou aceitar como algo que é o correto que eu tenho que fazer. Todo mundo aí tá bem e eu não tô. Então, é melhor, né, eu fazer isso mesmo, porque não vai ter mais sentido nenhum, e acaba indo por esse caminho. Então, por isso que é importante a gente estar sempre olhando o que, é que a gente sente, o que a gente pensa, e como a gente pode fazer para melhorar, para ter qualidade de vida, né? Pegando esse gancho aí, Isabel, aproveitando uma pergunta que alguns dos alunos deixaram no chat, a gente tem essa interferência, como você falou, da mídia em alguns comportamentos ali que acabam passando essa sensação de que nas redes sociais a gente tem que ter uma vida que a gente não tem na realidade, né? Os jogos como esses que estão na moda agora, Free Fire, PUBG, esses jogos assim, eles, deixa eu rever aqui a pergunta para poder só formular, eles interferem na saúde, deixa eu ver, elas influenciam talvez num suicídio ou num comportamento automutilante? Bom, eu vejo como porque assim, hoje, não só hoje, mas eu sempre vi que muitas pessoas buscam o jogo como uma forma de aliviar também o sofrimento. Tem esse ponto. Mas também tem outro ponto que muitas vezes a gente sabe que tem casos de pessoas que utilizavam esses jogos, as coisas que vêm nele, para treinar ou pensar em alguém que gostaria de matar, por exemplo. Então, não significa que todo mundo que joga vai desenvolver um comportamento suicida. Mas se a pessoa já tem uma predisposição, já tem uma dificuldade psicológica, é óbvio que ela vai usar aquilo como um ensaio, né? Ah, não, ali eu estou expressando uma emoção e a partir daquilo ali eu posso, sim, incentivar psicologicamente pessoas a fazerem alguma coisa. Então, é como eu disse, não é geral, isso não é para todos, mas muitas pessoas que jogam normalmente têm algum problema, né? Alguns eu já vi, inclusive, que usa como uma válvula de escape, mas ao invés de resolver o problema, ela está criando um problema maior, né? Que é uma dependência até pelo jogo. Enquanto se não jogar, não tem paz. Então, não come, não namora, deixa namorar de lado, deixa tudo de lado, não estuda para jogar. Então, aí já está trazendo prejuízos para a vida, né? Ô, Isabela, me tira uma dúvida aí na sua experiência, né? Eu trabalhei
em uma instituição, não ficava lá na escola. Aí sempre que possível, sempre que acontecia algo na escola com algum aluno, a psicóloga ela era acionada. Você aconselharia, e qual a importância que você vê da sua profissão dentro da área escolar? Que é onde acontece muitas coisas, como já foi falado aí. O professor percebe, né, às vezes alguns alunos têm o professor como aquele apoio, e às vezes, como a Cátia questionou, às vezes o professor não consegue chegar, às vezes fica com medo até, dependendo da situação, de intervir, de interagir, para não, né, ter complicações até para a própria pessoa que quer ajudar. Aí, na sua opinião, é importante? Qual é a importância do psicólogo nessa área escolar aí? Se tem essa possibilidade, se já tem alguma lei que é obrigatório ter um psicólogo lá contratado pela escola. Eu faço parte lá da Federação Alagoana de Futsal, como árbitro, e a gente chegou ao ponto que tivemos que contratar, né, uma psicóloga para interagir conosco, porque estava ficando um ambiente muito, muito pesado. Um colega não respeitava o outro, a equipe que era condicionada a trabalhar naquela cidade, naquela partida, não se entendiam, né? Havia conversinhas e teve um ponto que a direção, a presidência da federação teve que contratar essa profissional para poder... Mudou muito a cara. Você aconselha a escola ter um profissional da sua área participando, interagindo com os alunos? Uhum. Olha só, esse é um dos projetos, então, daqui, principalmente do município de Maceió, em que teve até um edital lançado em que vai ser obrigatório nas escolas ter um psicólogo. Entendendo o quê? Que esse profissional, ele vai ser um mediador, né? Um mediador de conflitos, mas não vai resolver o problema se o pensamento dos professores continuarem sendo os mesmos, porque nem todos têm o conhecimento e o entendimento de que isso é um problema de saúde pública, né? Então, o interessante, além do psicólogo, é ter capacitações para os professores para lidar com isso. Não adianta a gente só ter uma conversa, não adianta falar em meses específicos, se a pessoa não está capacitada e nem tem também o entendimento do funcionamento de si mesmo. E como é que eu vou ajudar o outro se eu nem me ajudo? Então, é um trabalho que eu sei que não é fácil, mas, assim, dentro do ambiente escolar, precisa realmente ter uma equipe. Essa equipe, formada por esse psicólogo, sim, porque ele vai entender o comportamento e, a partir daí, direcionar como conduzir isso. Mas sem treinamento, sem capacitação, sem grupos de apoio, porque era interessante na escola ter grupos de apoio para pais, para estudantes, né? Para os professores também. Por que não? Eu acho que é um leque de coisas que a gente pode criar e pode sanar esses problemas, porque já que a escola ela tem um papel de educar, ela também tem um papel de formar a personalidade, de formar as pessoas para o mundo, para a vida. Então, eu acredito que seria muito bom se toda a escola dispusesse de um profissional como esse e de uma equipe capacitada, né, para lidar com esses transtornos, essas dificuldades. Bom. Eu, de novo, outra pergunta. Eu vi que todo mundo ficou em silêncio, então vou perguntar agora. Assim, como a gente consegue identificar que tanta gente ou alguém precisa de um acompanhamento psicológico? Olha só, todo mundo precisa. Eu já falei isso aqui hoje. E, às vezes, as pessoas acham que só precisa estar com um transtorno ou precisa estar num nível de sofrimento muito grande para buscar essa ajuda. Porque o que é que o psicólogo ele faz? Ele vai tentar fazer você perceber quem você é. Porque às vezes a gente acha que se conhece, mas não se conhece coisa nenhuma, viu? Porque tem coisas que a gente não trabalhou da infância, tem coisas que ficaram registradas, tem comportamentos em que a gente repete eles, tem sofrimentos, tem condutas em que a gente tem que trazem sofrimento. Então, não é porque eu estou numa depressão, não é porque eu tenho pânico que eu preciso procurar o psicólogo. Eu preciso procurar porque eu quero me conhecer, porque eu preciso realmente buscar caminhos e entender se eu estou indo no caminho que eu estou me sentindo bem,
por que que tem momentos que eu desanimo e por que não. Então, é realmente um apoio, né? E aí vai chegar um momento em que nem precise tanto desse apoio ideal dessa pessoa, não significa que ela resolveu a vida. Como eu tenho casos de pacientes em que começa, passa um período, descobre coisas que nunca pensou por outro olhar, e depois tem alta. Mas caso essa pessoa passe por situações de conflitos, ela volta para mim e a gente continua. Então, tem períodos em que a pessoa pode ser liberada e tem gente que demora um tempo mais. Então, não é necessariamente precisar estar com um transtorno instalado para buscar ajuda. Todo mundo precisa. Certo, entendi. Mas eu falo assim, quando a gente consegue identificar assim, alguém próximo que realmente, eu quero assim, algum sinal que eu posso identificar que realmente, porque assim, a gente sabe, muita gente tem um pensamento, o pensamento é errado, concordo plenamente. Psicólogo é coisa de doido, psiquiatra é coisa de doido. Mas às vezes a gente assim, a gente tem esse pensamento. Por isso, acho que não precisa. Eu digo assim, que sinais é possível ser visíveis, assim, visíveis mesmo, ou que realmente aquela pessoa precisa de um acompanhamento psicológico. Você fala em tentar convencer essa pessoa, é? Sim, digamos que sim. Na verdade, a gente não tem esse poder, né? Por exemplo, a gente aqui, por exemplo, está tentando falar sobre um assunto que, de certa forma, está estimulando as pessoas a cuidarem da sua saúde mental. Só que aí, nem todo mundo vai ter esse despertar para isso. Ou vai ter isso como uma prioridade, infelizmente. Então, eu, como profissional, eu nunca forço ninguém a fazer terapia. Eu incentivo, eu estimulo e eu explico a necessidade. Então, é o máximo que a gente pode fazer, até porque é algo que precisa vir de um desejo. Não adianta levar uma pessoa forçada, entende? Então, por mais que você olhe para uma pessoa e diga, fulano está precisando de ajuda. Mas se a pessoa não está percebendo e não reconhece, não adianta ela ir, entende? Nesse caso, Isabelle, é necessário que a pessoa entenda e aceite que ela precisa dessa ajuda, né? E muitas vezes, assim, até como uma contribuição também que eu trago lá do chat, a mente, o que tem ali na mente da pessoa, o que a pessoa consome, o que a pessoa tem como ideia de vida, assim, né, dentro da mente dela, influencia nessas tomadas de decisões, em aceitar ajuda, ou às vezes até não entender que precisa de ajuda. Influencia isso que ela tem na mente dela? Sim, porque isso também vem muito da cultura que a gente tem inserido, né? Hoje tem se falado, então, se você observa, a psicologia ela é uma profissão nova. 58 anos é novinha, né? Ainda está caminhando e está sendo reconhecida ainda pelas pessoas. Então, o que é dito, o que é visto, o que é imposto, como as pessoas veem a profissão, essas questões culturais de ser para doido, influencia diretamente. Então, as pessoas têm vergonha de realmente descobrir, reconhecer, acha que o outro vai dizer para que psicólogo gastar dinheiro com isso, mas quando na verdade você vai olhar, tem um custo muito mais alto em outras coisas que trazem só sofrimento. Você for olhar, tem gente que vai para um... Seria a ideia de, por exemplo, não, eu estou com um problema no rim, então eu vou fazer um exame do rim. Estou com um problema no coração, eu vou fazer um exame do coração. Mas cuidar da saúde mental é um tabu, né? Ninguém quer ir para um psicólogo que vai ser taxado de louco. A gente esconde problemas que todo mundo tem, porque todos nós temos dias tristes, momentos tristes, problemas que vão acontecer ali, que a vida vai nos impor, e não temos como não passar por esses momentos, e as pessoas, elas têm isso, né? Não procurar ali um psicólogo, um psiquiatra, porque se fulano ou meu vizinho ver, vai dizer, olha, ela tá doida, não tá passando por isso, Ave Maria, corre dela, isso daí deve ser um problema sério. A gente ainda está nesse tabu, né? A gente tem um tabu quando fala de saúde mental, que é muito triste e que gera esses índices, né, que Firmino citou, por exemplo. E principalmente quando a gente está na adolescência, que já é difícil aí de lidar com esses sentimentos. Para a gente adulto imagina para ainda quem é adolescente. Infelizmente, acaba sendo um tabu falar de saúde mental. A gente não dá a importância que deveria dar aos nossos sentimentos. Buscar ajuda é o mesmo que dizer
eu sou frágil, eu sou vulnerável. Mas Isso. todos nós somos. Ninguém está 100% bem, ninguém está 100% mal. Tem situações em que a gente vai vivenciar que vai precisar de um apoio maior. Mas buscar essa ajuda para se conhecer, como eu falei, realmente para entender as coisas que acontecem na vida, por que se comporta daquela forma. Às vezes tem dificuldade de escolher até um curso mesmo. Então, tem formas de você tentar fazer uma orientação vocacional. A gente escuta muito isso na escola, né? Então, o psicólogo ele pode trazer um leque de coisas que a pessoa nem sabia que podia descobrir junto com ele. Então, não é que ele vai pegar a sua vida, vai resolver sua vida. Ele vai junto com você encontrar um caminho melhor. Então, eu digo isso porque eu também faço. Se eu não tivesse essa ajuda, esse auxílio, eu não sei o que seria de mim, não, porque eu recebo, às vezes tem dias 13 pessoas. Eu atendo 13 pelo plano, tem dias. Se eu não tiver uma noção de quem eu sou, qual é o meu papel, vai chegar a hora que eu vou adoecer junto. Eu vou começar a querer sentir a dor da outra pessoa. Então, o quanto que é importante, né, a gente pensar nisso como realmente uma coisa comum, porque não é ir para um médico só quando eu estou doente também. A ideia das pessoas é só ir ao médico quando está doente. É a mesma coisa do psicólogo. É ir ao médico como prevenção, fazer exames de rotina, um check-up anual, ir ao psicólogo sempre, até que seja liberado. Então, quem tem que liberar é o profissional. Se tiver tudo bem, vai ser liberado. Mas se não, vai permanecer um tempo sendo cuidado. Que é um momento em que a gente dedica uma vezinha na semana para falar do que a gente está sentindo, como foi a nossa semana, o que é que a gente tem dificuldade ainda de se desenvolver. Então, tem muita coisa aí que pode realmente ser desmistificada quando a gente tenta. Então, quem nunca fez, faz pelo menos a primeira para ver como é que é. Mas alguém que sabe. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Certo, pode falar, Fernando. A minha pergunta é, por que não? Você pode dar essa opinião e falar, você pode tirar, tudo bem, tem uma arma, tem uma faca, Estou conseguindo ouvir direito, está tendo interferência. É alguém que Fernando, está as interferências no seu microfone. Você poderia digitar, e aí eu replico. Eu acho que é o microfone ligado aí que está atrapalhando o ouvido dele. Pronto, vou dar uma olhada aqui, então. Eu acho que é porque eu estou firmino que está com o microfone. É do professor Firmino. Tá vendo? Eu sabia! Eu estava procurando nos participantes, não fui nos apresentadores. Aí eu não vi Firmino. Vamos lá, Fernando, né? Pode falar agora, eu acho que eu estou lhe ouvindo melhor. Eu sou criado. A minha família, tipo assim, se eu começar a ter esse tipo de hábito de querer me mutilar ou de que vai me suicidar, meu pai seria o cara que, sei lá, se eu estivesse no banheiro me cortando, ele visse lá, eu me cortando, ele ia falar, meu amigo, essa faca não corta direito não, peraí, deixa eu pegar uma mais afiada aqui pra você se cortar. Ou se eu pensasse em suicídio, ele fala, olha, aquela ponte lá, você é só pular nas pedras, porque se pular na água, ainda você tem chance de sobreviver. A minha pergunta é, e por que não dar essa opção para as pessoas? Tipo, há casos em que a pessoa, mesmo com todo o tratamento, todo o apoio, elas querem essa opção. E por que não deixarem? Por que não simplesmente falar, você quer se matar? Tudo bem, olha aqui, temos uma arma, temos uma arma, é só para você puxar o gatilho, temos essa pílula que pode tomar. A minha pergunta é essa, por que não dar essa opção para as pessoas? Por que não deixar que ela se mata? Claro, não só em qualquer momento de fraqueza essa opção, mas sim em casos em que a pessoa simplesmente não vê outra opção. Então, por que a gente não chega lá e fala, tudo bem, você quer parar com tudo isso? Parar com tudo isso, você quer fugir disso tudo? Olha só, é só se matar, simples.
Não tão simples, mas... né? Eu vou falar por mim, tá? Como eu me propus a entrar numa profissão e a criar um caminho em que eu acredito que as pessoas podem melhorar e ficar bem. Lembrando que, como você falou, tem pessoas que não conseguem ficar bem tão fácil assim. Então, depende muito do ambiente em que a gente vive. Eu não vejo o suicídio como solução, mas eu não tenho o direito de dizer que a pessoa está errada em pensar nele. Mas o que eu puder fazer para proteger essa vida, eu vou fazer. Essa a minha proposta, entende? Eu entendo que você deu o exemplo do seu pai aí, é muito triste de ouvir isso, pelo menos para mim. Eu não conheço você, eu não estou lhe vendo, eu não sei da sua história, mas deve ser difícil estar em um ambiente em que você espera só o ruim da outra pessoa. Então, talvez buscar realmente como uma opção, sem ser a tirar a vida, buscar realmente uma ajuda profissional para ver se esses pensamentos eles podem ser modificados. A ideia não é mudar como os pais se comportam, como a gente se comporta, como as outras pessoas pensam sobre as coisas, mas é como a gente pode viver a vida, né? Se caso a pessoa ache e julgue que isso é o único caminho, eu não posso dizer que ela está errada. É isso que eu estou querendo dizer. Mas eu posso tentar ajudar ela a ver outro caminho. E se eu não conheço o lado bom da vida, eu vou pensar só no ruim mesmo. Então, para quê? Se mata logo. Então, tem gente que fica lá e ainda vai filmar, né? Ainda filma o outro fazendo. Eu acho que isso é uma das coisas mais sérias que existe, que a gente nem divulgar pode. Eu acredito que realmente, não só você, Fernando, mas todo mundo precisa realmente buscar ajuda sempre, né? Não é o pai, não é a mãe, não é irmão, não é tio, não é professor que vai amenizar a dor. Mas a gente pode estar junto com você, estar junto com os outros para passar por momentos difíceis. Eu realmente eu teria que demandaria uma conversa ainda mais longa sobre isso, né? Porque é muito delicado, a gente sabe que está falando de vidas, né? Você quer falar mais alguma coisa? Sim, é porque a senhora falou que achava ruim o meu pai agir dessa forma. E, sim, é um Não, eu me pouco... entristeço, né? Eu me Sim, entristeço, eu não acho ruim. Uhum. é algo realmente que você pensa, sério isso, com o próprio filho? Mas, para mim, isso é algo que eu necessito se chegasse a esse ponto. E meu pai sabe disso. Eu não vejo outra forma, eu não vejo outra forma de sair de um momento em que eu estou pensando em me matar, senão o meu pai chegar para mim e falar, você quer se matar? Tudo bem. Porque eu conheço minha família, eu sei que isso é uma burrice, e então eu acho que eu lidaria melhor, na verdade eu lido melhor com isso, sabendo que eu tenho essa opção. Eu posso sofrer, ou eu posso me matar, eu posso fugir disso tudo. E isso é o que motiva. Pode parecer estranho, mas eu ajo melhor no momento difícil quando eu vejo que está sendo complicado mesmo e eu tenho que lidar com isso. Por exemplo, teve um acontecimento que aconteceu na sala de um amigo meu, que ele estava com, tipo, pensamentos de psicopata, dizer que era capaz de matar pessoas, que não se importava com ninguém. E eu, como amigo dele, sabia que ele não era esse tipo de gente. Então, eu, com a influência já do meu pai, fiz que talvez meu pai faria. Meu pai não faria, mas eu fiz. Eu falei, tá, você tá dizendo que consegue matar pessoas sem que não se importa com ninguém? Tudo bem. Eu fui lá, peguei um estilete e dei na mão dele e falei, corte aqui no meu pulso. Fica à vontade, pode cortar, eu não me importo. Você não quer se matar, tudo bem. Aí, eu não quer se matar, não. Você não quer matar alguém? Pronto, me mate. E aí, no momento em que ele estava cortando, e ele sabia onde devia cortar, ele hesitou. Ele cortou no canto que não feria. Eu falei, e aí? Você acabou de me provar que você se importa com a pessoa. Isso me prova que você não é esse tipo de monstro. Então, esse é o meu jeito de ajudar as pessoas. Se alguém quiser pular da ponte, lógico que eu não vou chegar lá e falar, pule.
Não, vou falar, o que está acontecendo? Você quer ajuda? Mas se tentando ajudar, mesmo com a ajuda da família, porque essa pessoa falar, eu não vejo o caminho, falar, tudo bem, é só pular. Pule, fica à vontade, é uma escolha sua. É isso que eu estou dizendo. E, às vezes, só dizer na cara da pessoa, às vezes só dizer que ela tem essa opção, que ela é livre para fazer isso, que ela pode simplesmente desistir de tudo, eu acho que talvez ajude. Não em todo caso, mas existem pessoas como eu que seriam ajudadas assim. É até interessante essa fala do Fernando, né? Pelo seguinte, porque a pessoa ela enxerga somente um único caminho, né? Ela vê ali somente um único caminho. Aí eu puxo um pouco do que a Isabelle trouxe também, que é quem tem mais experiência, como nós temos assim mais experiências vividas, mostrar um outro caminho para aquela pessoa. Porque muitas vezes quando a gente diz assim, não, ó, o tempo cura tudo, virou já uma frase tão clichê, que as frases clichê que são importantes, as pessoas dizem, isso aí todo mundo diz. Só que é verdade, né? Neste exato momento agora, a gente tem pessoas em situações piores e que elas enxergam o valor da vida numa magnitude gigantesca. A gente vê pessoas que, por exemplo, não têm os pés, não têm as mãos, e simplesmente enxergam a vida de uma maneira totalmente diferente. Então, assim, a maneira da gente tentar apoiar uma pessoa quando ela enxerga somente uma saída do suicídio, da automutilação, talvez seja mostrar a ela que a vida é feita de momentos, a gente vai ter momentos que a gente vai estar no chão, todos nós, e vamos ter momentos que a gente vai estar lá nas alturas, vai estar tudo bem. Então, assim, o momento em que ela passa hoje, ela não tem somente um caminho para traçar, ela tem outros caminhos para vencer aquilo também. Acho que a Isabela ela pode complementar melhor isso. E até para a gente encerrar, né? Agradeço, reitero até um próximo convite para quando a gente for fazer o encerramento desse projeto, que a gente vai reunir todos os profissionais que a gente juntou num momento só, para a gente conversar com eles também e tirar as dúvidas gerais. E completar aí um pouco dessa fala do Fernando, né, dessa dúvida do Fernando, se você quiser, e fazer as considerações finais. Acho que já está todo mundo morrendo de fome. Olha só, uma das coisas que eu não citei, mas eu entendi, no começo não tinha entendido bem o que o Fernando quis dizer, mas agora eu compreendi melhor, né, quando ele explicou, deu o exemplo dele. Quando uma pessoa está pensando em suicídio, ela está em um estado de vulnerabilidade, é o que a gente fala, né? E vive uma ambivalência muito grande, né? Entre viver e morrer. Vocês estão me escutando, né? Por exemplo, quando a gente fala do amigo do Fernando, quando a gente fala da faca, quando a gente fala em matar alguém, e essa atitude que ele teve, eu entendo a intenção dele, mas no fundo, quem está pensando em morrer ou matar, está vivendo um conflito emocional, né? Como eu disse, tem um lado bom, tem um lado ruim, e a gente às vezes vai para um lado, só vê um lado. Então, viver, morrer, matar ou não matar. Então, você deu a opção para ele e, tipo, eu acho que ele esperava, faça isso não, né? Por favor, não faça isso. Então, ele queria uma reação sua, mesmo que uma reação ruim. E aí, quando você reage de uma forma como ele não espera, ele realmente viu que não precisava fazer aquilo. Então, de uma forma diferente, você deu a ele a oportunidade de entender que não era morrendo, que não era matando, que não era fazendo mal que resolveria os problemas. Ele poderia fazer ali e depois, o que é que ia acontecer? Você poderia até morrer se cortasse no local certo e ele ia ficar com a responsabilidade e até capaz de também se matar também. Então, duas vidas, que para mim as vidas elas são importantes, né? É nesse sentido que eu falo, que seriam perdidas, né? Mas eu entendo perfeitamente sua visão, né? E agradeço muito a contribuição de todos, né? Foi um momento muito bom. Eu acredito que daria mais tempo a gente conversar, porque nunca falta assunto. E logo eu gosto de falar, bem que eu disse para você, Fernanda, eu gosto de falar. E assim, eu agradeço mesmo, né, de coração, essa oportunidade de poder ter falado um pouquinho sobre a minha história, a minha trajetória, né, que deve ter muitas coisas que eu também não devo ter falado, porque é tanta informação na nossa cabeça. Mas, assim, sempre é relevante trazer assuntos como esse
falar de saúde, seja ela física, seja ela mental, e estarmos juntos, né? Porque, assim, a relação, ela tanto destrói, como ela também cura a gente. Então, eu acredito na cura, eu acredito na psicologia nesse sentido, viu? Então, obrigada pela oportunidade. E que a gente seja mais aberto, né, a entender os sentimentos do outro, a conversar mais, a querer cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, como a gente cuida quando está doente de um órgão físico, né, de algo físico. Então, eu agradeço, reitero um convite, vamos ver a data, né, professor Firmino, em que a gente vai encerrar, para eu poder confirmar com ela tudo isso, e aí eu entro em contato com você. Agradeço os alunos que participaram muitíssimo hoje, eu quero estar junto com vocês novamente em outra oportunidade. Um abraço a todos. Cheiro, já faz parte da família Sagrado, viu? Esqueça a Fátima, você agora é do Sagrado. Tá bom, tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau, bom dia a todos, bom final de semana.